Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Josué e nós estamos começando agora mais uma escola bíblica dominical da Igreja Cristã Pentecostal em Itaquera. Ao ler um texto como este que eu acabei de mostrar para vocês, nós logo somos remetidos para a escatologia, ou para quem não conhece, o fim dos tempos, o fim do mundo, ou muitos lembram-se até do livro de Apocalipse. Na verdade, este texto que eu acabei de ler está em Mateus capítulo 24, e sim, ele fala dos últimos tempos, mas não é simplesmente isso. É um tempo realmente de muitos problemas, dificuldades e coisas graves que acontecerão, que você, que hoje olha em volta e ouve as pessoas dizendo que o inferno é aqui mesmo por causa de tantas coisas ruins que acontecem, eu quero dizer para você que não. O inferno não é aqui. E não, essas coisas ruins ainda não são tudo o que hão de acontecer a este mundo mau. A nossa escola bíblica dominical hoje, então, vai falar um pouco mais sobre isso, dando continuidade aos nossos estudos no livro do Apocalipse. Mas antes eu quero orar com você, obviamente, começando este trabalho. Nós vamos também ainda louvar ao nome do Senhor Jesus, preparando o nosso coração para que a semente do Evangelho seja semeada em nosso coração e nós possamos então ser edificados para louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço por tua misericórdia, meu Deus, em que mais uma semana o Senhor deu vida a estas pessoas e peço que o Senhor, com a sua grandeza e a sua misericórdia, continue abençoando-nos, para que possamos, ó Senhor, ter um domingo abençoado em Tua presença. Para que esta escola, meu Deus, seja de fato para a formação da Tua igreja, para crescimento espiritual do Teu povo, para discernimento e fortalecimento da fé, em um nome glorioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Visita, meu Deus, cada lar nesse instante, onde chega esta palavra. Que seja a Tua palavra, meu Deus, que seja a Tua mensagem para despertar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus com glória
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito bem, nós vamos então agora começar o estudo da Palavra de Deus e, como eu já disse, nós continuaremos estudando o livro de Apocalipse, ainda no capítulo 6, assim como nos estudos anteriores. Nós estamos falando sobre a abertura dos selos e hoje nós vamos falar sobre a abertura do segundo selo. Para quem não sabe, não acompanhou os estudos anteriores, o livro de Apocalipse é uma revelação das últimas coisas. E estas últimas coisas, elas vão acontecer assim de uma forma muito programada, onde há manifestações do mal para tentar dominar o mundo. E Deus então manifestará o seu Filho com poder e grande glória, aleluia, para edificar o seu reino, tal como ele tem estabelecido desde o começo do mundo. E aí será uma batalha intensa do mal contra o bem, e o bem finalmente vencerá. Amém? Louvado seja Deus. Então nós aprendemos nos estudos anteriores que há uma visão, uma revelação do apóstolo João, que escreve esse livro, e ali ele vê um livro no céu, e este livro está selado. E estes selos só podem ser abertos por uma pessoa, o Filho de Deus. E ali, a cada vez que um selo desse é rompido, coisas terríveis acontecem. No primeiro selo, nós aprendemos que sai alguém vestido de branco, em um cavalo branco, para vencer, para dominar. E alguns no começo vão pensar que este alguém é alguém que traz o bem, que traz a paz, a tão sonhada paz mundial. Mas aí a gente vê no segundo selo que as coisas não são bem assim. E é sobre isso que nós vamos falar no estudo de hoje. Então vamos lá? Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Aliás, no Apocalipse de João. E ali nós vamos ler que João, ele tem uma revelação muito importante para cada um de nós.
e esta revelação ela não deve ser ignorada pela Igreja de Deus em hipótese alguma. Então eu quero que você abra aí, capítulo 6. Nós vamos fazer esta leitura a partir desse momento, do versículo 3 e versículo 4. Está escrito assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então veja, meu irmão e minha irmã, que no estudo anterior nós vimos que são 4 cavalos que são liberados, e cada vez que um desses cavalos são liberados, acontece algo ruim. No primeiro é o que se parece com o bem, e ali parecia que ia ser estabelecida a paz. Mas logo que é aberto o segundo selo, nós temos aqui então a manifestação de um cavalo vermelho. Você pode acompanhar aqui, um cavalo vermelho, e aquele que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Você pode perguntar, mas meu Deus, por que isso? Por que permitir que a paz seja tirada? Muitas pessoas não entendem, e é por isso que muitos acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. As pessoas não entendem por que estas coisas hão de acontecer. Na verdade, esse período que é chamado de grande tribulação não é um período para punir o crente, não é um período para julgar a igreja. Este é um período para julgamento, sim, sobre toda a humanidade, mas sobre aqueles que não acreditaram na mensagem do Evangelho. E por não acreditar na mensagem do Evangelho, não foram levados para o céu. E como não foram para o céu, permanecem aqui e o anticristo vai dominar sobre a vida deles. Então será um período terrível de angústia. Por quê? Porque vai ser retirada toda a paz, qualquer ideia de paz que se tem sobre a terra. E ali diz que também uns matarão uns aos outros, e que esse cavaleiro tem uma grande espada. Então nós, passando adiante com nossos slides, nós temos aqui o seguinte. Esse estudo é de autoria do nosso pastor presidente, pastor Valmir, e é um estudo unificado de todas as igrejas. E o que ele, como autor, diz aqui? Sem explorar muito o simbolismo da cor, nota-se que ela está relacionada com a violência e sangue nesse contexto, embora a cor vermelha em outras passagens também esteja relacionada com o pecado. Então o que se vê em alguns momentos é que esta cor ela é usada para tratar de pecado, mas aqui especificamente se trata mais da violência e do derramamento de sangue. Então existe um simbolismo aí por trás deste cavaleiro e do seu cavalo. Passando para o próximo slide, então, nós temos aqui a missão, né? O cavaleiro, nada se sabe sobre ele, não sabemos quem é o cavaleiro, apenas se diz que ele estava sentado sobre o cavalo e que esse cavaleiro tem a missão de tirar a paz da terra. Além disso, ele também tem como objetivo levar os habitantes da terra a matar uns aos outros. Então, a impressão que se tem aqui é como se esse cavaleiro fosse uma entidade espiritual que, por onde ele vai passando, ele vai colocando as pessoas umas contra as outras e vai causando este conflito, esta guerra terrível sobre a humanidade. Aí vem o próximo dado que nós temos aqui. Foi-lhe dada uma grande espada. Então essa espada ela pode ter diversas interpretações. Pode ser um simbolismo de sentido de carnificina mesmo, de crueldade, né? Ela é descrito como uma grande espada, simbolizando também um alcance mundial.
E pelo fato de se tratar de um juízo de Deus sobre toda a humanidade, o que se imagina que de fato ela signifique isso, né? Uma grande revolução mundial, a nível mundial, no sentido de crueldade, de maldade, de um grande conflito mesmo. Passando adiante, então, nós temos a questão da guerra pelo mundo. O segundo selo nos fala que o cavaleiro do cavalo vermelho tiraria a paz da terra. Lembra lá do que eu falava agora há pouco? Do cavaleiro do cavalo branco. Ele aparentava ter trazido paz. Agora nós temos o cavaleiro vermelho aqui, que ele traz exatamente o contrário, a guerra. E nada mais é do que a continuidade do ministério do outro, do trabalho do outro, né? De enganar as pessoas com a falsa paz e agora manifestar a guerra de uma vez por todas. As pessoas vão percebendo, né? Biblicamente é isso que acontece. Vão percebendo que estão sendo enganadas, elas vão se revoltar e nessa revolta há um grande derramamento de sangue. Então, no decorrer da história da humanidade, nós temos visto que há muitas guerras sangrentas, né, que já aconteceram ao longo da história, mas que nesse tempo esse cavaleiro ele vai fomentar guerras e revoluções, além de impulsionar os homens a se matarem. Haverá muitas guerras, a cor do cavalo aponta então para isso. Ainda falando sobre essa questão da violência, diz aqui, quando o segundo selo for aberto, haverá essa atitude incontrolável na mente humana. O ser humano, ele é muito estúpido quando ele está fora de si. Essa que é a realidade. A gente percebe isso muito facilmente no noticiário, né? No jornalismo do dia a dia. A gente percebe que as pessoas elas brigam, elas lutam por qualquer bobagem, por qualquer coisa. Elas estão ali criando caos entre o casal, entre membros da família, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, no trânsito. Agora imagina toda a humanidade que está na Terra sendo perturbada por uma entidade maligna que causa conflito, um espírito de contenda que tem uma operação do erro a nível global. Certamente haverá um nível de descontrole realmente muito grande e atitudes insensatas dessas pessoas que estão sob a influência desse mal. Então, o que estará acontecendo? O estudo ele propõe algumas questões aqui. Primeira questão, seria uma doença mental nos homens a ponto de terem esse desejo maligno de matar uns aos outros? A gente vê na Bíblia muitos exemplos no Antigo Testamento onde isso acontece. Não de doença mental, mas de haver uma perturbação, por exemplo, em um exército. Recentemente eu trouxe uma ministração, que inclusive está aqui no canal da igreja, sobre um exército que queria a destruição de Samaria, da cidade de Samaria, e Deus agiu e houve um grande reboliço no meio do acampamento deles, e eles fugiram desesperados, deixando tudo para trás, riqueza, comida, animais, os cavalos, víveres que havia no acampamento, deixaram tudo para trás e eles fugiram, porque eles achavam que estavam sendo perseguidos. Então houve ali um medo, um pavor, né? Um tipo de síndrome do pânico que perturbou o acampamento todo e eles acabaram fugindo. Na luta de Gideão houve algo semelhante. A Bíblia diz que ali quando Gideão grita aos seus soldados, né, e dá a ordem de batalha, diz que há uma confusão muito grande no exército adversário e começa ali um conflito entre eles mesmos, eles começam a lutar entre eles, né? Há um outro momento onde o profeta Eliseu também profetiza, no tempo do reinado de Josafá, e ali também são exércitos que ele teria que enfrentar, e ao invés dos exércitos vindo na direção deles para lutar contra eles,
acabaram lutando entre si. O que deveriam ser aliados acabaram se voltando uns contra si e lutando contra si. Isso por causa de uma influência espiritual que foi liberada ali no meio deles para causar toda essa perturbação. Você diz, mas por que Deus permitiria isso? Por aquilo que eu já falei anteriormente. Estas pessoas são pessoas que negaram a Cristo, que deixaram de temer a palavra do Senhor e de obedecer a palavra do Senhor. Então estas pessoas não estão debaixo da graça de Deus e Deus não tem nenhum compromisso com elas e não tem por que ter nenhuma obrigação com elas também. Elas estão entregues ao próprio erro. Mas o estudo segue questionando aqui. Será uma ação de demônios influenciando-os a se destruírem? Pode ser, é o que o diabo faz, ele veio para matar, roubar ou destruir. E destruir, né? Ou seria uma espécie de revolta contra Deus e contra o próximo? Também pode ser. Então, você vê aqui que pode ser qualquer um desses itens ou pode ser todos eles juntos. O certo que nós sabemos é que este ser sobrenatural que cavalga esse cavalo vermelho causará um mal extraordinário sobre a terra, de um conflito inimaginável, né? Assim, que as pessoas não têm a ideia de quanto tempo, de quão cruel vai ser esse tempo. E aí vem a questão do descontrole. Já falei bastante sobre ele, mas aqui eu queria só tratar com vocês algumas questões. Por exemplo, aqui diz que a história, né, nos fala de homens que, movidos por uma obra maligna, ficaram desprovidos de qualquer fraternidade e amor para com os semelhantes. Que força maligna estaria sobre esses homens? Qual grau de incontrolável de perversidade que havia sobre eles? Não temos resposta, então, para a maldade dessas pessoas. E aqui o estudo cita o exemplo de Adolf Hitler. Recentemente eu estava lendo sobre um dos seguidores, dos líderes, né, que participavam do governo de Hitler. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas após a queda do governo de Hitler, do seu suposto suicídio, e muitos dos seus líderes foram presos e foram julgados, né, foram levados a julgamento. O julgamento de um deles, quando aconteceu, ele era um dos que cuidava das câmaras de gás, e ali ele vai dar uma explicação muito plausível na mente dele. Qual que era a justificativa que ele dizia ali? É que as pessoas tinham que entender que ele era um funcionário público, e como um funcionário público, a lei da Alemanha nazista é que os judeus não eram seres humanos como eles e que, portanto, deveriam ser extintos. Veja que nível de loucura o ser humano chega, né, de apertar um botão para liberar gás, matando centenas de pessoas de uma vez só, e na sua mente ele está simplesmente cumprindo a sua obrigação como cidadão e como funcionário público. Isso faz sentido para você? Para mim não faz. Mas na mente dele, e ele tenta convencer por um argumento que na mente dele é legal, que as pessoas que estavam ali naquele julgamento deveriam aceitar isso com naturalidade. Por quê? Porque era a lei, era assim que se tratava. Então isso mostra, meus irmãos e minhas irmãs, o quão maligno é o reino de Satanás e como será terrível o império do anticristo no final dos tempos. Como que pode alguém chegar a um nível de crueldade desse? E ele fala isso com a naturalidade, assim, como se não doesse nada nele, sem nenhum ressentimento, sem nenhum arrependimento. Então, se um ser humano, não era nem Hitler, era um dos que obedeciam a Hitler, tinha essa frieza e esse tipo de pensamento, agora imagina o nível de crueldade que será do anticristo. Então, não brinque com a sua fé, não brinque com a religiosidade, não brinque com
com os ensinamentos que você tem recebido na igreja. Aprenda do Senhor, se chegue a Deus, porque serão tempos muito dolorosos, tempos muito difíceis e cruéis que a humanidade vai enfrentar. Então, o que Jesus ele diz sobre esses tempos? Veja aqui Mateus capítulo 10, 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mateus 20, 21. Então vem aquela questão, a pergunta para você. Mas a minha família é super de boa, nós não vamos passar por isso. O que o versículo acabou de dizer? Que é pai, filho, irmão, são uns se levantando contra os outros. E hoje a gente vê isso, por exemplo, nas questões do islamismo, do hinduísmo, nos países de maioria muçulmana. Quando uma pessoa se converte a Jesus, os demais familiares entregam a pessoa para ser enforcada, para ser açoitada em praça pública, para ser humilhada, são expulsos de casa. Na Índia, o pessoal do hinduísmo, a mesma coisa. Então, há países também que o budismo prevalece, a mesma coisa. Agora, imagina o anticristo. Se hoje familiares que são cheios de afeto, de cuidado, fazem isso, imagina o anticristo quando estiver operando em toda a sua força maligna, a força de Satanás. O que ele vai fazer e como que ele vai convencer as pessoas a se autodestruírem. No versículo seguinte diz aí, neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha que coisa! Serão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão. É o que o diabo faz com as famílias, é o que Satanás faz com as pessoas que ignoram o poder do Evangelho, que deixam de lado a palavra de Deus. É isso que acontece. Então não subestime o poder de Satanás, não subestime as obras das trevas, porque o que está preparado para o tempo do fim é um grande julgamento. Esses cavalos são parte do julgamento que Deus permite acontecer para que a humanidade sofra por não ter se rendido ao Senhor de todo o coração, o único digno de louvor. Então voltemos ao nosso slide, o que diz aqui o estudo. Embora algumas profecias já tenham se cumprido, o que podemos perceber é que as coisas irão de mal a pior daqui para frente. A maldade vai se multiplicar e a abertura do segundo selo fará com que os homens percam o controle e comecem a destruir uns aos outros com homicídios e todo tipo de violência. Vou dar um exemplo para vocês aqui refletirem. Nós estamos vivendo hoje na internet a política do cancelamento. Já ouviu isso? Qualquer coisa que você fala, no sentido mais ideológico, já vem um monte de gente para cima de você falar um monte de asneira. Contra você, contra a sua fé, contra a sua religião, contra a sua igreja, contra o seu partido político, contra tudo. Se xingam, ofendem, falam palavrões. Então, isso hoje já está sendo usado, principalmente em países mais fechados, como países muçulmanos, países comunistas. A internet é usada em peso para perseguir as pessoas, para prender pessoas. O sistema de inteligência artificial, a IA, como muitos chamam, está em todos os lugares, principalmente nas redes sociais. Então, na hora que você olha para a tela do seu celular ou faz uma selfie, pode muito bem ter um aplicativo em segundo plano funcionando no seu celular, enviando dados seus para o governo. E eu não digo só o governo brasileiro, mas para qualquer governo, por exemplo, um aplicativo coreano, por exemplo, pode estar pegando os dados seus, ele pega porque você preenche os dados e concorda com as políticas, então ele pega informações suas. Nós não sabemos se o governo coreano
está pegando esses dados e armazenando em bancos, né? Esses aplicativos chineses, da mesma maneira. O governo chinês pode estar, hoje são bilhões de pessoas que instalam esses aplicativos. Quanto de dados nossos por dia são armazenados por esses governos? Quando o anticristo se manifestar, tudo isso vai ser usado, né? Eu não falo isso para criar terror, falo isso para alertar você sobre a privacidade que você deve ter sempre. Porque quando o anticristo se manifestar, nós já estaremos no céu. Amém? Então, lá ele não poderá nos tocar e nem causar mal algum. Mas nós precisamos ficar alertas, né? Porque tudo isso vai ser usado por ele para aprisionar, para perseguir, para encontrar, para localizar as pessoas. Prosseguindo aqui com o nosso slide, o autor propõe algumas perguntas. A primeira delas está aqui, leia comigo. Diante do que estamos vivendo atualmente, onde a falta de segurança cresce a cada dia, como você imagina que será quando os homens perderem o controle e o bom senso e começarem a agredir uns aos outros e matar uns aos outros? Agora mesmo à noitinha, antes de gravar esse vídeo, eu estava estava vendo uma notícia sobre um estado brasileiro que as pessoas não têm local para prender. As pessoas estão há 2, 3 dias dentro de viaturas, porque o sistema carcerário está lotado. Agora eu te pergunto, se nós estamos enfrentando um caos numa época dessa, imagina quando a operação do erro se manifestar, tal como nós lemos nesse versículo. Imagina se os jornais vão ter condição de acompanhar o noticiário, vai ter condição de acompanhar para narrar todas as notícias ruins que acontecem. No item 2 diz: o cavaleiro do segundo selo vai tirar a paz da terra. Como temos visto, a paz da terra está diminuindo a cada dia e a violência aumentando. Você tem ideia de como será na época que o segundo selo for aberto? É uma realidade, igreja. Nós precisamos despertar para isso. É uma realidade. O mundo está sucumbindo e nós precisamos nos chegar a Cristo agora, nos render totalmente a Ele. Quem não quiser vai ficar para trás, mas você precisa ir para o céu. Ele se revelou a você para isso. Então a terceira pergunta é: você acha que a falta de paz será só nas pessoas estranhas ou atingirá também a família? É claro que atinge a família. Nós vimos lá no slide anterior. Os irmãos vão entregar os irmãos, pais vão se revoltar contra os filhos e os filhos contra os pais. Então não adianta você achar: minha família hoje é boazinha, não vai ter isso. Vai. Se não se converter a Jesus, se não se entregar totalmente ao Senhor, vai haver um mal que vai perturbar e causar dor e sofrimento. Então não se deixe enganar. Renda-se a Cristo e o receba como Senhor e Salvador de sua vida. É isso que você precisa fazer. Prosseguindo com o nosso texto, nosso slide aqui, para concluir, nós temos então o texto que nós vamos revisar. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, nós temos aqui a constatação de que há, sim, um grande mal sendo preparado que virá como juízo sobre toda a terra. E você não vai querer esperar por isso. Então, eu quero fazer um apelo para você que está distante do Senhor nesse momento. É hora de você voltar para o Pai. É hora de você voltar a servir a Jesus, se render de todo o coração. E você que está servindo a Deus atualmente na igreja, se arrependa, se converta. Se está servindo, então se entregue cada vez mais, não retroceda, porque Ele quer garantir essa estabilidade espiritual na sua vida e ela só será garantida se você estiver à sombra das asas dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês então nesse instante, pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria
e o discernimento para nós perseverarmos na sua presença, porque é nessa perseverança que está o livramento. Amém? Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço por tua misericórdia, meu Deus, e peço por esta alma, meu Deus, por esta família, meu Pai, pela tua igreja que está recebendo a palavra. Lança por terra toda a obra do inimigo, tudo que tem se levantado, meu Deus, contra a nossa fé e a nossa vida espiritual. Lança por terra e nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento e acrescenta tuas bênçãos, porque é o que nós precisamos, que as tuas bênçãos nos enriqueçam. Pai, dá perseverança, dá revelação, dá ensino, dá discernimento a cada dia a tua igreja para andar diante de ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória ao Todo-Poderoso. Você que está assistindo essa escola bíblica ainda no domingo, dia 28 de março de 2021, quero dizer a você que à noite haverá um culto também com transmissão online. E se você vier assistir posteriormente, então procura também aí nas playlists o culto deste domingo, dia 28 de março, também para que você possa se inteirar da palavra de Deus. Seguimos então com a nossa programação online, mas todos os dias de culto, terça, quinta e domingo, às 18 horas, nós estamos abrindo a igreja para que você possa ir fazer suas orações. Quem está precisando de aconselhamento, quem está precisando tirar alguma dúvida, você também que tem levado os dízimos, ofertas, também vai lá entregar as suas contribuições, a cesta de alimento também que nós temos recebido para distribuir para pessoas carentes. Então, não deixa de ajudar, não deixa de participar, é um tempo difícil, mas é o princípio das dores. Coisas muito piores estão por vir e nós precisamos nos preparar e estar debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro e a graça do Senhor Jesus Cristo.